Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo anuncia Jesus, o Messias. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, argumentou com aqueles grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava, abre aspas, este Jesus que vos anuncio é o Messias, fecha aspas. Assim, alguns dos judeus foram convencidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jasson e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando, abre aspas, estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui, fecha aspas. E Jasson hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus, fecha aspas. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jasson e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Os berianos estudavam a palavra. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vivido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não pouco homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e extingando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziam até Atenas, partindo depois com orientação para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Paulo prega Jesus em Atenas. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com eles. Alguns indagavam, abre aspas, o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, fecha aspas, parece ser um anunciador de deuses estranhos, fecha aspas, pois Paulo lhe pregava boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião em Areópago, onde lhe questionaram, abre aspas,
podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre qual você está pregando? Ponto de interrogação. Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Fecha aspas. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou, abre aspas, caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com as seguintes inscrições: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente a este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos aonde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante à imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvido numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho de Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Acabamos de ler Atos capítulo 17.